O suicídio é responsável pela morte de vários idosos todos os anos. Que fatores aumentam o risco de um idoso vir a cometer o suicídio? E que estratégias podemos tomar para ajudar a prevenir a ocorrência de suicídio? Fiquem atentos, porque é sobre isso que iremos comentar neste episódio do Envelhecer com Saúde. Olá, amigos do Envelhecer com Saúde, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Vocês sabiam que a faixa etária dos idosos é a que apresenta as maiores taxas de suicídio? Bom, para falar um pouco sobre esse assunto tão delicado e relevante, eu convidei o Dr. Rodrigo Silva, que é médico psiquiatra da Universidade Federal de Pernambuco. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Daniel, eu que agradeço o convite para falar desse tema tão importante. Rodrigo, fala um pouco para a gente sobre os números de suicídios nos idosos brasileiros. Agora, em setembro de 2017, no Setembro Amarelo, o Ministério da Saúde divulgou alguns números do suicídio no Brasil. E a taxa de mortalidade de suicídio no Brasil é em torno de 5,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Nos idosos, esses números chegam a 8,9 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. Se comparado ao jovem, o idoso tenta menos suicídio, porém quando ele tenta, essa tentativa normalmente é mais fatal. Exato, Daniel. Quando a gente vai olhar para suicídio no idoso, a gente realmente tem que estar atento à letalidade do suicídio no idoso, que é muito maior. Se a gente for olhar os adultos jovens de forma geral, a cada 200 tentativas de suicídio, uma tentativa vai resultar num óbito por suicídio. Quando a gente olha para a faixa etária do idoso, a cada 4 tentativas de suicídio no idoso, uma, infelizmente, vai resultar no óbito por suicídio, né? Então, realmente, a letalidade do suicídio é muito maior no idoso. O que é que aumenta o risco, a probabilidade de um idoso vir a se suicidar? Daniel, a gente quando vai olhar para suicídio no idoso, a gente tem que sempre estar de olho numa tríade, que é a tríade de depressão, isolamento social e doenças clínicas. Existem alguns fatores de risco que também aumentam o risco de suicídio no idoso, como por exemplo, viuvez, um indivíduo que mora sozinho, um indivíduo que não tem um companheiro. A gente sabe que no homem também o risco de suicídio é muito maior. Normalmente, aquele idoso que tem mais doenças clínicas, ele está sob maior risco de vir a tentar suicídio, né? Daniel, é importantíssimo que o médico que esteja cuidando do idoso reconheça isso. Se um idoso tem pelo menos 3 doenças clínicas, o risco de suicídio fica pelo menos 3 vezes maior do que aqueles idosos que não têm essas comorbidades clínicas. A gente percebe que o idoso que ele é mais dependente, tem mais limitações físicas, isso também parece aumentar o risco de suicídio. Com certeza, aqueles idosos realmente que eles têm uma incapacidade física, por qualquer motivo, que o prejudiquem nas suas atividades diárias, nas coisas que ele gosta de fazer, naquilo realmente que dá prazer a ele, você vê que o risco de suicídio é muito maior. Na maioria das vezes, o idoso que comete suicídio, ele dá algum sinal antes de que está pensando, está tendo a ideia de cometer o suicídio, não é, Rodrigo? Daniel, isso é muito importante. E quando você vai ver os idosos que chegam a cometer o suicídio, a maioria deles passou por algum profissional de saúde antes disso e não conseguiu, de alguma forma, expressar isso adequadamente. As pessoas, Daniel, têm uma noção de que se você falar sobre suicídio, você vai estar incentivando aquele paciente a se matar, você vai estar dando ideia para aquele paciente se matar, mas isso é justamente o contrário. Você tem que fazer com que o paciente tenha a oportunidade de falar sobre esse sofrimento e que ele consiga expressar aquilo que ele está sentindo para você realmente conseguir intervir adequadamente. E, normalmente, o que é que o idoso expressa? Você vai ver muitas vezes o paciente, ele vai às vezes falar sobre isso, mas às vezes ele não vai falar sobre isso. O idoso que deprime, muitas vezes ele não fala sobre somente essa tristeza. Muitas vezes é o idoso que você vai perceber que ele está mais isolado, que ele não está fazendo atividades que ele fazia anteriormente. Por exemplo, aquele idoso que gosta de estar com os netos, com a família, e de repente não tem mais esse prazer, essa vontade de estar com os netos, de estar com os familiares, de estar fazendo coisas que ele gosta de fazer. E aquele idoso que expressa, por exemplo, que não tem mais vontade de viver, ou aquele idoso que, por exemplo, ele começa a não mais se engajar no tratamento, deixa de usar medicações, muitas vezes por o que a gente chama de suicídio passivo. E isso é importante a gente alertar os familiares e os cuidadores, as pessoas amigas de idosos que estão expressando sinais de que podem vir a cometer suicídio, para que eles estejam mais por perto, deem mais atenção, para que
esse idoso não venha de fato a cometer o suicídio. Exato, Daniel. Atenção e o cuidado, né? Existe uma crença errada que muitas vezes que é normal o idoso ser triste, que é normal o idoso, por ele já estar numa fase avançada da vida, que é normal ele querer morrer. Isso não é normal, Daniel. A gente sabe que o idoso muitas vezes ele pode passar por isso, mas o normal, o que é esperado é que ele tenha uma vida dentro das limitações, uma vida saudável, uma vida realmente que ele consiga estar inserido na sociedade, fazendo atividades que ele consiga fazer. Eu agradeço mais uma vez enormemente a oportunidade de estar aqui te entrevistando. Espero que vocês tenham gostado, que reflitam sobre isso. Suicídio no idoso é algo real, acontece e nós precisamos estar atentos para prevenir a ocorrência disso. Lembro mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no nosso canal Envelhecer com Saúde, fiquem atentos aos próximos vídeos, não deixem de enviar suas sugestões e lembro sempre, mais uma vez, que envelhecer com saúde é uma questão de escolha.